ser gravada. Vamos entrar no AutoCAD. Alguém tem alguma dúvida de como nós chegamos a essa maquete? Qualquer dúvida que vocês tenham, né? Nós fizemos as paredes internas, externas, colocamos a janela, pelo menos os vãos das janelas e das portas, né? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então tá. Então, a aula de hoje, nós vamos aprender alguns comandos de edição de sólidos. Então, agora a gente vai dar um passo a mais. Como eu havia falado nas aulas anteriores, vocês conhecendo primitivas, extrusão, os comandos, os comandos de união, subtração e intersecção, basicamente, e o CS, lógico, ao CS, basicamente a gente consegue fazer qualquer modelo tridimensional no AutoCAD. Agora a gente vai aprender alguns comandos que vão dar uma lapidada no nosso modelo, tá bem? Então, antes de mais nada, vamos fazer aqui uma primitiva. Caixinha. Vocês conseguem ver o fundo preto e a caixinha branca? Ou tem alguma dificuldade? Eu vejo direitinho. Beleza, então vamos continuar. Algumas coisas simples que nós vamos visualizar agora é, por exemplo, comandos que a gente já conhece do 2D, que seria o Move 3D, o Rotate 3D e o Scale 3D. Ele está aqui nessa área Modify, tá? Então, aqui na pasta Home, área Modify. O primeiro que a gente vai ver é o Move 3D. Ô, professora, mas mover não é igual? É. Ó, vamos dar uma olhada. Ó, Move, no Move normal, seleciono o objeto, ponto base, e aí eu consigo mover ele para qualquer direção em qualquer um dos eixos. Se eu quiser, por exemplo, dar uma coordenada, shift arroba, deixa eu ver quanto. O meu não está ligado, mas eu vou colocar 4 menor que 0. Ele moveu no eixo X e Y. O Move 3D, a única diferença, ele fica com a tela branca mesmo, tá, gente? Não tem como fazer diferente. Eu seleciono ele. E olha o que acontece, aparece os eixos. E se eu colocar o cursor sobre esses eixos, ó, aparece uma linha infinita na direção do eixo. E aí, ó, basta eu clicar e eu consigo arrastar, mover mesmo. Não é comando de visualização, é comando move para outra posição em relação àquele eixo. Tá? De novo, ó, move 3D, seleciono o objeto, Enter, aparece os eixos, basta eu clicar sobre um desses eixos. Se eu quiser digitar um valor, eu até posso, não necessitando de dar coordenada. Tá? Então, por favor, testem. Vamos ver se vocês têm alguma dúvida. Minha tela não ficou branca. Tem alguma coisa errada? Não, não. Ela tá um Aqui, ó, cinza quer ver? estranho. Não, tudo bem, ele muda. Quando você entra no Options, Colors, você consegue mudar a cor da tela para todas as opções, tá? Então, o seu provavelmente está com uma outra cor, mas a cor muda, tá? A não ser que a pessoa entrou aqui em tudo e colocou preto em tudo.
Mas você pode determinar, por exemplo, para espaço 2D, o amarelo, para 3D perspectiva, o verde. Isso aí é independente, tá? Tá, obrigada. Imagina. O que importa é se deu certo. Tudo bem? Deu certo? O outro que a gente viu aqui é o Rotate 3D. Acontece a mesma coisa. Eu seleciono o objeto, aparece o ícone de rotação, e agora não são mais representados também pelas cores, ó, o X, o Y e o Z. Basta eu clicar sobre um desses eixos. Ó. Não adianta eu aproximar porque ele sempre vai ser proporcional à tela, tá? E aí eu consigo fazer rotação em cima desse eixo. Notem que eu selecionei o eixo, ele ficou aqui, ó, fixo, e meu objeto está rodando em torno desse eixo. Se eu colocar, por exemplo, 30, ele vai entender que é 30 graus, e ele rotacionou o meu objeto em 30 graus. Se fosse o rotate normal, rotate, seleciono o objeto, marco um ponto, e aí, ó, ele fica sempre só rotacionando aonde? No X e Y. Aí eu perco o Z. Para fazer em outra direção, eu teria que pôr o CS em outra posição para ele fazer essa rotação. Tá bem? Então, por favor, testem Rotate 3D. Todo mundo quietinho. Tá chovendo onde vocês moram? Aqui caiu um toró onde eu moro, mas parou. Aqui choveu no final da tarde e recomeçou agora. Ai, que bom, né? Tá muito seco, gente, que loucura. E aí, tudo bem? Posso continuar? Acho que sim, né? Não, já tinham dado o grito. E por último desses três aqui, ó, 3D, nós temos o Scale 3D. Também da mesma forma que os outros, depois de você selecionar e dar Enter, aparece o ícone do Scale com os eixos. Então, basta eu clicar num e eu consigo dar escala. Ou dar valor, por exemplo, o dobro, 2, Enter. Se eu quisesse diminuir, seleciono, Enter, seleciono o eixo. Aí eu ponho para dentro, né?
Ah, desculpa, posso pôr para dentro e clicar, ou selecionar ele, selecionar um eixo, e aí colocar, por exemplo, ponto 2, e ele diminui, tá? Agora, o que voltou a ser maior, porque a minha visualização, eu dei o zoom, mas a escala dele está bem menor. Então, por favor, testem o Scale 3D. Eu vou aproveitar enquanto vocês estão aí treinando, vou criar uns layers diferentes, para ter umas cores diferentes, tá bom? Então, eu vou colocar o layer teste. Desculpe. A cor vermelha. Pra aresta. Uma cor azul. Só para a gente ter 2 layers aqui com cores diferentes, tá? Podem fazer, por favor. Essa turma teria que ter 28 alunos. Vocês sabem o que está acontecendo com o pessoal? Por que eles estão faltando? Se desistiram? Teve uns que nunca vieram. Certeza que alguns devem ser por causa da chuva, né? Será? Nem para pôr no celularzinho para ficar vendo aula? É, aqui acabou um pouquinho, mas já voltou. Ah, você está falando por causa da luz, né? Uhum. Pode ser. É verdade. Já está querendo ter o apagão, né? Imagina chovendo, então. A gente está É, quase sem luz, sem água. É difícil. Então, vamos lá. Então, quanto esses 3, tudo bem? Sem problema nenhum. Então, para a gente começar, a gente vai ter duas áreas principais de edição. A primeira é essa aqui, ó. A gente está no Solid Editing. Estão vendo o cursor? Tem aqui do lado Extract Edge. Estão vendo? Do lado tem uma setinha e aparece mais alguns comandos. Quem está com uma versão um pouquinho mais antiga, vai perceber que vai aparecer muitos mais comandos aqui, mais uns 4, 5 comandos. Que nessa versão sumiram, porque eles não tinham uma função muito específica, é muito parecido, tá? Então, só mudava em alguns detalhes muito minuciosos e às vezes era até difícil de mostrar para vocês. Então, graças a Deus, alguém teve o bom senso e deixou somente esses 4, tá bem? Então, antes de começar, se todo mundo encontrou, ó, tá aqui no Solid Editing, aqui, ó, tá? No Extract Edge, e a gente vai fazer esses 4 comandos. O primeiro Extract Edge, antes eu vou deixar uma outra cor, quer dizer, um outro layer. Edge são arestas, tá? Então, tudo que a gente fizer vai ser com as arestas aqui, e não com as faces. Então, o primeiro que a gente vai fazer é Extract Edge. Eu seleciono o sólido, Enter. Olha o que ele fez.
ele criou arestas. Mas essas arestas, ó, vou dar um move aqui para vocês verem, são linhas separadas. Tanto que eu vou mover agora o próprio objeto para vocês verem. Então, ele criou simplesmente linhas sobre as arestas. Tá bem? Então, testem. Quem não tem aí, cria uma primitiva e depois dá extract edge. Se alguém não conseguir ou tiver alguma dificuldade, fala. Consegui aqui, professor. Beleza. Vamos continuar, então? Se ninguém tem dúvida. O próximo, então, é a setinha aqui ao lado direito. Nós temos o comando chamado imprint. O que o imprint faz? Então, eu tenho uma peça e quero fazer algum adorno, um desenho, uma escrita, uma placa. Só que eu não quero fazer isso em 3D, eu quero fazer em 2D, tá? Então, o imprint, ele gruda uma imagem, dê uma olhada aqui, ó. Vou deixar o cursor quietinho. Dá uma olhada, tem uma porta, fiz um desenho e esse desenho fica pertencendo ao modelo. Então, vamos supor que eu estou aqui. Eu vou até apagar isso aqui tudo. Deixa mais bonitinho. Vou tentar fazer uma portinha aqui, no olho mesmo, tá? Tinha que ser um pouco mais fina, mas tudo bem. Vamos lá. O CS, vou colocar aqui na face dessa porta. E vou, com o comando line mesmo, criar um desenho aqui. Deixa eu tirar até o snap para facilitar minha brincadeira, né? Então, se a gente der uma olhada, ó, o desenho tá na face. Mas esse aqui é a porta. E esse aqui é o desenho linha por linha. Tudo bem? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou usar o imprint e isso aqui vai ficar agregado no meu desenho. Então, eu venho aqui, imprint.
Primeiro ele pede o sólido que vai pertencer ao meu desenho, 2D, ok? Selecionei. E agora eu vou selecionar um objeto para dar um imprint. E ele pergunta se apaga o objeto original, tá? Eu vou pôr que sim. Aí ele pede de novo o próximo. E vai perguntar o próximo. Enfim, ele vai fazer todos os objetos até eu terminar. Quando eu terminar, eu vou dar Enter. E olha o que ele fez. Selecionar esse aqui, ó, é o objeto. E não é mais dois objetos, ou seja, lines e a porta. E notem também que eu tinha colocado no layer azul, no layer aresta. E ele incorporou no mesmo layer, porque eu pedi para apagar o original. Se eu tivesse dado no naquela pergunta aqui, ó, delete o objeto e colocado não, ele manteria o objeto que eu tinha feito original também, tá? Então, testem o imprint, vê se não dá certo, se dá certo, se tem alguma dúvida. Professora, eu não estou conseguindo. O que que você não conseguiu? O que que tá dando errado? O imprint, ele tem que ser um bloco, ou a forma ou não? O objeto 3D? Não, o desenho que a senhora colocou. Hum, Qual desenho? Desculpa, a Não, porta mas ou o risco? o risco, o risco. Não, não, pode ser Não? line normal. Tá, eu vou tentar de novo. Obrigada. Imagina. Tenta, qualquer coisa a gente faz, vou fazer de novo aqui, ó. Deixa eu só mudar o layer para facilitar. Vou botar em vermelho agora. Vou fazer um cilindro só para mudar a forma um pouquinho. Ok? Vou pôr o CS aqui. Sim. Vamos lá. Fazer um desenho. Ah, não, peraí. CS. No centro. Agora eu vou fazer uma linha nessa face. Vou até desligar aqui. Colocar lá no layer 0 para vocês verem a diferença. Tá? Coloquei exatamente na face, por isso a importância de saber a UCS, tá, gente? Aí eu vou lá, em print, seleciono o objeto 3D, Enter. Opa, ele deu errado. Agora eu vou selecionar individualmente. Eu quero que faça parte desse imprint. E estou apagando o objeto original, estou dando Yes, tá? Terminado, dou Enter. Olha lá. Agora, se eu selecionar o objeto, seleciona automaticamente também a imagem que eu dei o imprint, porque ele faz parte agora do objeto. Se eu mudar o estilo de visualização, o Realistic, ele até some, porque ele é um desenho 2D num objeto 3D. Tá? Olha aqui no caso. Esse aqui, o objeto está ali, mas na hora que eu dou uma outro tipo de visualização, ele não aparece, tá?
Estou pondo vários aqui para vocês terem uma ideia. Esse aqui aparece porque é a transparência X-Ray. Alguém não conseguiu? Você conseguiu agora? Deu certo? Deu certo, professora. Obrigada. Legal. Imagina. Mais alguém teve algum probleminha? Ô, turma boa. Ninguém tem dúvida? O meu não pergunta se quer apagar. Ele não põe yes ou não? Não, eu faço a linha, o desenho fica na face que eu quero e fica por isso mesmo. Aí ele não pergunta se eu quero. Que versão que é a sua? De 18 ou 19. Estranho. Ele não fica como uma polilinha, ele fica como uma linha normal mas faz na face que eu quero. Ah, você fez polilinha? Não, eu fiz linha. Linha. Mas como ele não pergunta se quer deletar, se quer apagar, não forma o desenho. Tá. Estranho. Deve ser algum bug da sua versão, tá? Tá. Porque todas as versões que eu me recordo aparece. Eu não tenho certeza se é a 18 ou a 19. Tá, não, tudo bem. Mas deveria aparecer, tá? Mas tudo bem. Pelo tanto que você vai usar esse comando, esses comandos aqui, eles estão aqui, mas são raramente utilizados. A gente dá porque, às vezes, algum desenho, alguma coisa, você vai precisar usar. Vamos aqui agora. Vamos para o próximo. Esse aqui é muito facinho, Color Edge. Então, eu seleciono algumas arestas, Enter, e aí eu posso escolher pela paleta de cores do AutoCAD, pela saturação, né, RGB. Se eu quiser, eu posso digitar, se eu tiver a cor, digito aqui. Ou por livros de cores, né, que a gente conhece para padronizar cores. Então, quem trabalha muito com publicidade, arte, conhece esses livros aqui. O mais famoso é o Pantone. Mas vamos escolher aqui uma cor da própria paleta do AutoCAD. Verde, esperança. Olha lá. A aresta fica verde. Porém, se você muda o modo de visualização realística, ó, não mudou nada. Tá? Porque o que você fez foi mudar somente a cor da aresta e não do sólido. Então, Color Face faz isso, muda a cor da aresta. Então, tentem, é facinho, mas vai que o AutoCAD está com algum bug também, né? Tentem fazer, eu vou fazer de novo. Ó. Color Edge, vou selecionar outras arestas. Enter, escolho uma cor, ok, e ele pinta.
Tudo bem? Tudo certo. Então, vamos fazer agora o último, que é Copy Edge. O Copy Edge, ele faz cópias de lados, tá? Das arestas. Então, vamos, por exemplo, colocar aqui a UCS. Origem, o X vai para cá, o Y vai para cá, ok? Então, vamos dar o comando Copy Edge. Ele pede para você selecionar os lados. Selecionei esses 3 aqui, tá bom? Enter, ponto base, e para onde vai? Então, o Copy Edge, ele nada mais é do que copiar as arestas, que são linhas. Não tem nada a ver com o modelo tridimensional, são só arestas. Então, testem ele. Professor, então se tiver um realist, não funciona. Não funciona. Você consegue fazer. Mas ele fica visível, e como ele não é sólido, ele não vai pintar, ele não vai aparecer o material. Aqui nesse caso, o que aconteceu? Ele não tem material ainda, porque a gente não colocou o material. Mas ele acaba, o AutoCAD ele acaba pintando na cor do layer para mostrar que é um sólido. Nesse caso, quando você copia as arestas e são simplesmente linhas, elas aparecem porque elas estão sozinhas. Aqui não apareceu o nosso imprint porque ele está exatamente na face que vai ser pintada pelo material que no futuro a gente vai colocar, tá? Tá bom, obrigado. Imagina. Vamos continuar? Acho que deu certo, né? Já a aula praticamente vai ser uma aula teórica. Depois, no finalzinho, eu vou dar um exercício para vocês não perderem a prática, tá? Depois a gente vai ter mais umas 2 aulas, simulado, e aí depois é a prova. Mas acho que vocês estão indo bem. Então, agora eu vou construir uma primitiva. E nessa primitiva vai ter outra primitiva. Com 2 objetos, só que eles estão ocupando uma mesma área, tá bom? Então, façam, por favor, isso.
próximo comando que a gente vai aprender, ele está aqui do ladinho. Ele chama-se interfere. Então, preste atenção como é que ele funciona e depois a gente... eu deixo vocês fazerem, tá? Deixa eu só colocar num outro layer aqui. Então, o interfere, ele vai mostrar para vocês o que está interferindo um sólido no outro. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, pode ser um vaso, enfim, e tem um cano passando por dentro desse vaso. Então, essa região onde pertence aos dois, tanto ao cano quanto ao vaso, ele será o sólido de interferência, tá bom? Então, no nosso caso aqui, seria essa parte aqui do nosso cubo e essa parte aqui da nossa esfera. Então, aí eu dou o comando interfere. Ele pede para selecionar primeiro o objeto. Depois, do Enter. Ele pede para você selecionar o segundo objeto. Enter. Aparece um quadro que eu posso mover aqui para o ladinho, tá? Notem que ele mostra exatamente o sólido da interferência dos dois. Nesse quadro que aparece, eu tenho alguns pontos aqui, alguns botões, que são comandos de visualização, que me ajudam a ver essa interferência. Então, isso seria bom na nossa área, por exemplo, eu estou numa laje e tem uma tubulação de hidráulica ali. Eu estou achando que essa tubulação de hidráulica vai bater na armação, né? Então, eu posso dar um zoom, Enter, ele volta de novo, um pan, para visualizar melhor, um orbit. Eu vejo a interferência. E aí, eu posso dizer para ele, aqui embaixo, ó, tá vendo? Apaga a interferência do objeto criado. Se eu tirar o ticket e fechar, o objeto fica. E aí eu posso movê-lo. Se eu deixar lá ticado, esse objeto ele some. Só foi para eu visualizar mesmo. Então, o interfere, ele é isso. Ele permite visualizar a interferência de sólidos. Só que depois eu posso também gerar um sólido dessa interferência que eu posso usar ou depois até fazer uma visualização. Tá bom? Vou fazer de novo. Interfere. Seleciono o objeto. Enter. Seleciono outro objeto. Enter. Aqui eu posso usar os comandos de visualização. Aqui ele só mostra quais são os sólidos, tá? E aqui, ó, eu vou apagar dessa vez, ó. Deixo ticado. Fecho. Olha lá, ele apagou a interferência, tá? Então, testem o interfere.
Facinho, né? Ninguém tem dúvidas? Tudo tranquilo? Eu mudei de ideia, eu só vou dar mais um comando e depois eu já passo os exercícios para vocês, tá bom? Vamos treinando um pouquinho, olhei lá no nosso cronograma, a gente está bem folgado. Como a turma não faz pergunta, eu estou acelerando demais as aulas, então daqui a pouco a gente acaba o curso e então vamos treinar um pouquinho, né, para ir bem na prova. O último comando de hoje é o slice. O slice, ele corta o objeto em pedaço, né? Então, a partir de 3 pontos, ou seja, um plano, eu coloco ele na peça e eu quebro essa peça em 2, eliminando ou não uma parte dela, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é colocar o CS na face, pelo menos na face em paralelo onde eu quero fazer o corte, tá? Então, presta atenção. Esse comando a gente utiliza muito para fazer telhado, tá? Então, eu quero fazer um corte aqui, ó, nessas áreas aqui, ó, paralelo, tá? Então, eu venho aqui no Slice. A primeira coisa que ele pergunta é: seleciona o objeto para Slice, tá? Enter. Aí, ele vai pedir 3 pontos. Notem que eu posso também cortar pelo eixo X e Z, Y e Z, X e Y, pelo eixo Z, tá? Mas eu vou escolher por 3 pontos. Então, eu vou 3 pontos, aí ele dou Enter. Aí o primeiro ponto eu quero um mid aqui. O segundo eu quero esse mid aqui, mediano dessa linha. Prestem bem atenção, imaginem que isso aí é uma faca que está cortando, tá? E depois o mid da outra. Feito isso, ele vai me perguntar: você quer que deixe os dois lados, ambos? Ou se eu marcar um lado, ele vai deixar esse lado e vai apagar o outro, ó. Tá? Se eu tivesse dado ambos, as duas partes ficariam, porém, cortadas. Então, vamos voltar aqui. O que eu fiz? Eu marquei. Deixa eu entrar aqui e mostrar por pontos para vocês. Deixa eu ver. Ponto. Estilo de ponto. Vou pegar esse aqui porque é um pouco diferente. Ó. Eu peguei esse ponto aqui. Peguei esse ponto aqui. Peguei esse ponto aqui. Então, eu peguei esses 3 pontos que fez um plano que eu cortei. Ó, só para vocês verem. E aqui, tá? Então, é como se eu tivesse passado uma faca nesses pedaços, nesses pontos, e ele cortou em 2. Então, eu vou fazer de novo para vocês verem. Slice, seleciono o objeto, Enter. 3 pontos que eu quero, Enter. Ele pede primeiro ponto, eu vou dar aqui o MID, MD de mediano.
o outro mid e o mid. Aí ele pergunta que lado que eu quero. Vou deixar both agora, ambos. Ah, lá. Ele cortou a peça em 2 e deixou ambos. Se eu der um move, ó, cortei a peça em 2. Então, o segredo do slice é sempre visualizar aonde está passando a faca imaginária, a partir de 3 pontos, tá bom? Testem, por favor, o slice. Se der algum errinho, não tem problema nenhum, a gente mostra de novo. Se alguém não conseguir, me fala, tá? O slice não é simples. Professora, se puder fazer de novo, por favor. Tá. Ele não é fácil mesmo. Professora, desculpa. Antes de você fazer, eu não sei se você saberia me ajudar. Por algum motivo não tá abrindo a minha versão 3D do CAD. Eu coloco aqui o 3D Modeling e ele simplesmente não abre. Ele tá com o meu cursor normal de CAD 2D. Seu cursor? E aqui em cima? Aqui em cima já tá com tudo do 3D. Não, mas não é o Orbit que você tá querendo? Peraí, deixa eu ver. Peraí, deixa eu voltar na sua tela que tava no CAD. Fala de novo. Onde? O Orbit? Eu quero ele, esse cursor eu quero ele assim. Mas não tá aparecendo, ele tá naquele cursor do 2D ainda. Mesmo você dando Orbit? Deixa eu ver. Shift Scroll. Sim, peraí. Mesmo eu dando Orbit, ele tá só com as. Ele tá com as setinhas. Ele tá com o cursor em setinha só. Não tá. Cursor ou o CS aqui? Pera, oi? Cursor é esse que eu tô mexendo Sim, o aqui. cursor ele tá naquelas bolinhas. Apareceu os eixos, mas não apareceu o meu cursor em 3D. Ele tá assim? Ele tá assim. Tem um lugar que mexe, mas faz tantos séculos que eu não mexo com isso. E até outra aula ainda tava normal. Por algum motivo ele não tá puxando o cursor. Ai, eu não lembro. Peraí. Daí eu tô aqui assistindo a aula e pensando, meu Deus, será que eu peço pra ela me ajudar? Não, tudo bem. É que faz uns 2 séculos que eu não mexo nisso das setas. Deixa eu ver aqui, ó. No Options, Selections. Peraí, deixa eu... agora veio. Veio sim. É? Veio sim. Ele tava no rotatório do Orbit. Saiu. Tá Tá. bom. Deu certo. Ufa, Tá. ufa. Tá. Ai, desculpa, professora. Imagina. Obrigada. Imagina, mas foi bom até para eu lembrar onde que é. Eu falei algumas décadas, pouca coisa, assim, umas 3 décadas, mais ou menos. E eu tô aqui sofrendo porque não saía do lugar. Eu falei, meu Deus, eu não tô conseguindo fazer exercício, não vou fazer nada. Ela vai me chamar e vai falar, então. Não, tudo bem, resolvido. Tá bom, então. Obrigada. Imagina. Qualquer dúvida, pergunta, não fica aí esperando. Ai, meu Deus, não, tá? Não, tá bom. Tá bom. Obrigada. Tô aqui para isso. Tá. Imagina. Então, vamos lá. Para quem não conseguiu, sempre coloque a UCS origem, o X
e o Y, pelo menos paralelo aonde você quer cortar, porque eu quero cortar aqui no meio, tá? Como se fosse uma barra de manteiga. E eu queria cortar o meio para fazer a minha receita. Poderia querer cortar aqui 1/3 também. Mas aí eu teria que ter algum ponto para me dizer onde seriam os pontos que eu iria cortar. Tá? Então, para mim, fica mais fácil pegar o meio do que eu simplesmente pegar 1/3 ou uma medida qualquer. Se eu tivesse essa medida qualquer, eu iria medir, colocar um ponto aqui e marcar. Qualquer objeto com point ou com line, eu iria marcar o ponto que eu iria fazer o corte. Isso aí é 2D básico, né? Então, vamos lá. Eu venho no Slice, seleciono o objeto, Enter. Vou fazer por 3 pontos, que é o que está em default, aqui embaixo. Enter. E aí, eu nem vou marcar o meio, tá? Eu vou pegar Nia. Nia é o ponto mais próximo que o meu cursor chega, tá? Ó, Nia. Aí eu vou pôr aqui de perpendicular. E o terceiro ponto vou pôr aqui. Ó. Pegar. E depois ele pergunta qual que você quer. Vou deixar ambos. Olha lá, ele cortou. Posso mover depois para mostrar para vocês que realmente ele cortou em 2 pedaços. Então, o segredo está em colocar o CS paralelo X e o Y. Esqueçam o Z, gente. Vocês estão acostumados a trabalhar com X e Y. Então, deixa o X e Y paralelo na face que você quer cortar, porque é face. É um plano. Então, eu vou cortar numa face. Eu não vou fazer nada curvo ou com entradas e saídas. Não, é como se eu pegasse uma faca e fizesse esse corte. Então, ele tem que ter um plano, né? Que são esses 3 pontos. Testem aí. Se tiverem dúvida, podem perguntar. Eu respondo quantas vezes for necessário. O que eu quero é que vocês entendam. Oi, pronto. Fala. Eu de novo. Não, é porque eu fui lá fazer de novo o retângulo e eu perdi aqui. Então eu fiz o retângulo, eu tenho que colocar os pontos médios. Não, um ponto médio não, você põe em 3 pontos. Você sempre vai colocar os 3 pontos onde você está cortando, tá? Certo. Então, vamos cortar esse aqui, por exemplo. Ó. Olha e faz depois, slice. Tá. Seleciono aqui. Selecionei o objeto, tá? Enter. Aí ele pede 3 pontos. Tá. 3 pontos não define um plano? Você aprendeu isso, né? Em geometria, acho. Então, eu vou ter que dar 3 pontinhos para ele, para onde vai passar a faca. Então, é interessante que eu passe em pelo menos 2 lados, para ele saber onde que eu vou pôr, né? Eu coloquei o mid, porque para pegar o meio, mas eu poderia pegar qualquer ponto. Eu vou pegar NEA, N-E-A, que é o ponto mais próximo. Ó. Onde eu passar o cursor, ele pega. Então, eu quero pegar aqui nem nesse pedacinho aqui. Tá. Agora, eu quero pegar perpendicular a esse pedacinho. Para sair reto, né? Pelo menos. Sim. Aqui. E depois o terceiro ponto no outro extremo. Aqui. Então, eu cortei aqui, aqui e aqui. É que ele não mostra, né? Isso deixa a gente, assim, meio às cegas. Mas eu passei uma faca aqui. Certo. Aí eu dou Enter. Ele pergunta... Opa! Seleciona por slice. Ai, meu Deus. Eu apertei sem querer. Eu seleciono o objeto, Enter. Enter 3 lados. Eu marco um ponto. E aqui. Aí ele pergunta se ele quer ambos os lados. Eu posso dar sim. E ele corta. Ó. Tá. Agora você consegue ver exatamente, porque ó, no corte, essa linha aqui, ó, que eu fiz, essa
Tá. Esse aqui, ó. Aqui e aqui. Entendi. Tenta Tá fazer. bom. Obrigada. Imagina. Se tiver dúvida, pergunta. Eu vou tentar explicar de outra maneira, tá? Não, Porque deu pra pegar. Obrigada. tá bom. Posso mandar o print aqui no chat? Pode. Porque deu algum erro? Não, só pra ver se tá certinho. Ah, tá. Tá bom. Acho que tá. Vai ficar assim, os dois certinhos. Só um minutinho que ainda não apareceu. Ah, você já tinha movido, né? Ah, eu já movi, mas eu peguei o mid mesmo pra eles ficarem iguaizinhos pra você ver. Legal. Perfeito. Tá. É isso mesmo. Tá bom. Obrigada, professora. Imagina. Mais alguém? Tudo tranquilo, gente? Tudo tranquilo. Professora, Fala. aquele comando anterior, o interfere, né? Ele não apaga a interferência, ele só mostra onde está e você consegue tirar uma cópia da interferência, não é? Que eu tentei Ó, vamos comecei a fazer ele tirar aqui. vários. Então, eu vou colocar aqui. Pra gente achar uma interferência aqui, tá bom? Eu venho aqui no Interfere. Seleciono o sólido. O outro sólido. Bom. Ele mostra a interferência. Se eu tiro esse ticket, ele apaga. Quer dizer, se ele está ticado, ele vai apagar a interferência. Eu não quero que apague, eu quero que deixe. Então, eu tiro esse ticket. Tá? E aí ele deixa. Ó, tá aqui ele. Vou pôr até em outro layer. Deixa eu ver aqui. Ray. Aqui. Não. Tá aparecendo. Mas ele é esse aqui. Então, quando eu estou no Interfere, eu posso ter a opção, que é o que vem por default, de apagar ou deixar o sólido aqui. Tudo bem? Sim, sim. Eu vou tentar fazer de novo para ver. Tá, tenta.